Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à Ordem dos Advogados, à Senhora Bastonária também da Ordem dos Advogados e ao Sr. Dr. Eldar Neto, o convite, e à Dra. Leonor Valente Monteiro, o convite para estar aqui presente no Dia Mundial da Criança. E vou então começar por falar da noção de criança. A noção de criança, a par de outras, como a de género, a de orientação sexual ou a de raça, está envolvida em preconceitos e ideias pré-concebidas e também é uma noção que não é universal nem natural, não depende da natureza, mas muito mais da cultura e da história. O direito dá-nos a seguinte noção. O artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Crianças diz-nos que criança é todo ser humano menor de 18 anos de idade. Também estamos habituados à noção do direito civil, que define, portanto, o período da infância e da adolescência globalmente com o conceito de menoridade, que é o período de tempo que começa na data do nascimento de uma pessoa e termina no dia em que esta completa 18 anos de idade. Sabemos que a aquisição da maioridade nem sempre se deu aos 18 anos de idade, portanto, também aqui a noção de infância se foi alterando, portanto, ao longo da história. Curiosamente, em épocas em que a maioridade se adquiria aos 25 ou aos 21 anos, as crianças podiam trabalhar a partir dos 10 anos. Portanto, a ideia, o que é que fundamentava então períodos longos de menoridade? Não era a ideia de proteção, era apenas a ideia de subordinação ao pater familias ou ao chefe da família. Era apenas uma questão de poder, porque não havia ainda a ideia que nós temos hoje de vulnerabilidade da criança e da necessidade de proteção ou de especificidade da criança. A criança era vista como um adulto em miniatura. Nós hoje o que temos é, portanto, o conceito de menoridade, que aparentemente no Código Civil é um conceito uniforme e monolítico e que é definido como um conceito negativo. A criança, enquanto menor, é incapaz de exercício de direitos, incapaz de gozo de direitos. O nosso sistema de aquisição da maioridade é o sistema da fixação normativa e automática através da fixação de um limite etário rígido, que são os 18 anos. No entanto, sabemos, pelas outras ciências sociais e pela percepção empírica que temos do desenvolvimento das crianças, que a menoridade é um conceito evolutivo e que a criança vai adquirindo progressivamente capacidades ao longo desse processo de desenvolvimento. Temos inclusivamente já países que dividem a menoridade em escalões ou fases etárias. Por exemplo, o direito alemão divide os menores de 18 anos nos menores absolutamente incapazes, até aos 7 anos de idade, e nos menores limitadamente capazes. Portanto, aqui define já a menoridade como um conceito positivo que atribui ou reconhece capacidades, que são os menores entre os 7 e os 18. No direito austríaco temos 3 escalões de menoridade, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 18, sendo que entre os 14 e os 18 os menores têm já capacidades em determinados âmbitos específicos e para os atos em relação aos quais não têm capacidade, não se aplica o Instituto da Representação Legal, em que os pais substituem aos filhos e praticam os atos jurídicos em seu nome, mas o Instituto da Assistência, que confere maior flexibilidade e reconhece alguma margem de autodeterminação aos menores nesta faixa etária. O direito português também reconhece, embora de forma dispersa e não unitária ou sistematizada, as chamadas maioridades antecipadas, embora sejam também elas, algumas delas, discutíveis no plano do reconhecimento da criança como um ser em desenvolvimento com necessidades específicas. Portanto, algumas significam o reconhecimento de uma autonomia ou capacidade natural e outras significam que, no fundo, se está a fazer prevalecer não os interesses das crianças, mas os interesses dos adultos. Por exemplo, porque é que
as crianças podem casar a partir dos 16 anos. Será isto um reconhecimento da autonomia ou uma medida emancipatória dos jovens? Ou será, pelo contrário, uma solução ou uma possibilidade que interessa aos adultos? O mesmo se passa com a imputabilidade penal aos 16 anos. Porque é que não coincide a imputabilidade penal com a aquisição da maioridade? Porque interessa aos adultos ou à defesa da sociedade responsabilizar penalmente os jovens antes da maioridade. Portanto, não é, evidentemente, uma medida de proteção dos próprios jovens antecipar a maioridade penal para os 16 anos. O contrato de trabalho, os menores aqui, excepcionalmente, têm até, considera a doutrina, capacidade de exercício para, a partir dos 16 anos, celebrarem contratos de trabalho. A quem é que interessa que os menores trabalhem? É a eles próprios que interessa? Ou é às famílias, eventualmente à sociedade? Pode ser, evidentemente, em algumas situações, uma medida emancipatória do jovem que quer, por exemplo, separar-se dos seus pais, que não confia nos pais ou que não tem uma relação boa com os pais e que precisa de se autonomizar financeiramente. Mas, normalmente, também aquilo a que assistimos é que se trata apenas de um contributo do menor para o sustento da família, que não traz necessariamente, não tem necessariamente uma lógica emancipatória, desde logo porque limita o acesso à educação. Também outra área em que há uma maioridade antecipada no nosso direito é o acesso aos cuidados de saúde, a chamada emancipação médica. E aqui é uma área que em todo o mundo se tem revelado, as capacidades naturais das crianças para, a partir dos 12, 13 anos, tomarem decisões em relação à sua saúde de grande relevância. Aquilo que a doutrina neste momento está a defender é que se divide a menoridade em 3 fases. O período da infância, dos 0 aos 7 anos, em que a criança aqui está completamente dependente dos seus cuidadores, que tenham em relação a ela um poder-dever de representação. Entre os 7 e os 14, que é considerada a pré-adolescência, aqui os pais teriam também um poder de representação, mas mitigado pelo dever de fazer participar as crianças nas decisões a tomar e pelo dever de as ouvir. E podemos mesmo dizer que entre os 0 e os 7 anos a criança pode, desde logo, ser educada ou treinada para tomar pequenas decisões em assuntos que não sejam de grande relevância, por exemplo, o vestuário, o corte de cabelo, a escola a frequentar. A criança, mesmo pequenina, pode dar uma opinião ou participar, desde que os pais a informem, nestas decisões. Entre os 14 e os 18, então, à semelhança do direito austríaco, é defensável aqui que os jovens tenham já uma capacidade de autodeterminação mais relevante, mas os pais funcionam aqui, portanto, como pessoas que auxiliam a tomada de decisões, prestando ou não o consentimento à tomada de decisões. Não se substituem aos menores nessas decisões, mas atuam ao seu lado, portanto, aconselhando e consentindo ou não nessas decisões. A tendência, portanto, da ciência jurídica moderna, e será a tendência do futuro, é o abandono da regra da incapacidade de exercício e partirmos de um princípio de uma capacidade de agir limitada a um determinado âmbito de atuação que tende a coincidir com a capacidade natural da criança, de acordo com as suas faculdades físicas, mentais e intelectuais. Claro que isto, por razões de segurança jurídica, terá sempre que ser definido por escalões etários e não por uma apreciação casuística, caso a caso. A não ser que, havendo conflito, por exemplo, entre a criança e os pais quanto a uma determinada tomada de decisão, esse conflito terá que ser resolvido pelo tribunal, que aí, mediante a participação de peritos no processo, terá que avaliar se a criança tem ou não competência para a tomada de uma determinada decisão. Claro que no direito das crianças temos sempre uma tensão entre autonomia e heteronomia. E heteronomia, ou seja, o reconhecimento de direitos de participação e de autodeterminação, por um lado,
e, por outro lado, também deveres de proteção dos pais ou dos representantes. A noção de criança que existe na nossa cultura, ligada ao dever de obediência, ao exercício da autoridade e à ideia de incapacidade, que ainda é a noção dominante das sociedades que são paternalistas em relação às crianças e que assentam no preconceito da sua inferioridade em relação ao adulto, remontam à filosofia, não é, que marcou o pensamento ocidental. A criança, Aristóteles e Platão definiam a criança como um ser irracional, inacabado e imperfeito. Negavam, portanto, a ideia de igualdade entre a criança e a pessoa humana adulta. Entendiam que o estado natural de igualdade não se aplicava às crianças. Daí que a relação entre o pai, o chefe da família, e os seus filhos se baseasse nos princípios do governo monárquico, a autoridade régia. E a criança era vista como um ser ignorante, irracional e irascível, que tinha que ser controlado. E, portanto, tinha que haver uma hierarquização marcada pelo estrito dever de obediência. Esta mentalidade foi passando, portanto, e está ainda hoje presente nas nossas concepções de infância. Por outro lado, também foi muito adotada pelos juristas e pela própria ciência jurídica e pelo direito. Na medida em que, por exemplo, os grandes juristas que marcaram também o pensamento das famílias de direito civil a que nós pertencemos, por exemplo, Ehring tem na sua obra referências às crianças como seres que como vivem no espaço doméstico, tal como as mulheres, e as crianças são também objeto dos mesmos preconceitos que existem em relação às mulheres. As crianças, como vivem no espaço doméstico, não dizem a verdade, mentem. Porque a verdade é uma qualidade atribuída ao mundo masculino que participa nos negócios. Portanto, divide negócios, vida pública e vida doméstica, entende que na vida doméstica é legítimo haver mentiras e normal que as haja, e as autoras dessas mentiras são as mulheres e as crianças que, porque não estão habituadas ao mundo dos negócios, portanto, teriam essa tendência. Também a filosofia da Idade Moderna é portadora dos mesmos preconceitos, portanto, da irracionalidade, da incapacidade das crianças, são vistas como vivendo fora do domínio da lei e da razão, como um estado imperfeito. Também é esta ideia de imperfeição das crianças que fundamenta que as relações entre os pais e os filhos, não é, se analisem no binómio domínio-submissão. Foi ao filósofo Rousseau que se atribuíram, portanto, as ideias de que a criança é um sujeito semelhante ao adulto. E foi ele também que rejeitou a concepção tradicional da criança como adulta em miniatura, defendendo que a infância tem maneiras de pensar, de sentir e de ver que são próprias, que são específicas e que devem ser respeitadas como tal. Defendeu também a valorização da educação, da aprendizagem e da humanização. Contudo, um outro aspecto da obra do Rousseau, que não costuma ser tão referido, é que o Rousseau distinguia radicalmente a educação da criança do sexo masculino e a educação da criança do sexo feminino. E, portanto, estas prerrogativas ou estas qualidades não eram atribuídas à criança do sexo feminino. A criança do sexo feminino, a Sophie, de um volume da sua obra Emílio, que era a companheira de Emílio, estava sujeita a um modelo educativo distinto, que ensinasse a servir os homens, ou obedecer, e a aguentar os maus tratos. É importante também nós hoje analisarmos, quando falamos da noção de criança, a diferença de género. Por exemplo, em relação ao tipo de maus tratos que sofrem meninos e meninas, sabe-se por alguns estudos que as meninas sofrem mais abuso sexual do que os meninos e que os meninos sofrem mais, por exemplo, agressões físicas ou sobrecarga de trabalho. Também há diferenças de género nos maus tratos e também diferenças de género nos bons tratos que damos às crianças. Ou seja, na nossa mentalidade, mesmo no plano do inconsciente, a forma como nos relacionamos com as crianças, sejam elas nossas filhas ou não,
temos sempre também uma postura diferente, ou estabelecemos sempre uma relação diferente em função do género, que muitas vezes é portadora também dos mesmos preconceitos.